Boa tarde, pessoal. Tudo bom com vocês? Vamos a mais uma aula de português, tá bom? Hoje vamos utilizar a segunda apostila que vocês têm aí. Eu vou projetar aqui para facilitar a leitura para mim e vocês acompanham aí no texto de vocês, certo? Aguardem só um pouquinho que está aqui fazendo a projeção. Pronto. Apareceu aí para vocês, né? Vamos lá. Nosso conteúdo de hoje é código, língua e linguagem. Então, vamos ver o que é o código, o que é a língua e o que é a linguagem dentro da língua portuguesa. Claro que a língua, diferente desse músculo que nós temos na boca, que serve para articular as palavras, vamos ver que não é apenas isso. E a linguagem, nós fazemos uso da linguagem desde que começamos a articular as palavras, ou seja, a falar, não é isso? Então, acompanhe aí comigo. A linguagem é o mecanismo que utilizamos para transmitir nossos conceitos, ideias e sentimentos. Trata-se de um processo de interação. Então, vejam bem, tudo isso que nós estamos fazendo aqui, nós estamos fazendo uso da linguagem. Todo e qualquer processo de interação, de comunicação, nós estamos fazendo uso dessa linguagem. Qualquer conjunto de signos ou sinais é considerado uma forma de linguagem. Então, vejam, qualquer palavra articulada, quando eu falo articulada, eu falo de falada ou escrita, é uma forma de linguagem. Já a língua é um código verbal característico. Vejam, a linguagem é toda forma de interação. A língua é um código verbal. É através desse código que nós vamos utilizar a linguagem. Ou seja, um conjunto de palavras e combinações específicas compartilhado por um determinado grupo. Então, vejam, a língua é um conjunto de palavras. E é através desse conjunto de palavras, desse código verbal, que eu utilizo a linguagem. Podemos considerar que existem vários tipos de linguagens gestuais. Quando fechamos a mão, colocando o polegar para cima, por exemplo, pode significar que está tudo bem. Vale dizer, no entanto, que algumas pessoas que se comunicam por gestos acrescentam significados diferentes a esse tipo de linguagem corporal. É o caso dos indivíduos que se comunicam em Libras. Então, Libras é a língua brasileira de sinais. Libras é considerada a língua natural de comunidades surdas. E nela, um gesto como esse do polegar, acrescido de contexto, complementa o ato comunicativo com mais detalhes. Então, vejam. A linguagem é o processo de interação, de comunicação entre as pessoas, feita através da língua, que é o código linguístico, é o conjunto de palavras, certo? Então, a língua é um código linguístico característico, é um conjunto de palavras na qual um determinado grupo de pessoas utilizam. E essas pessoas utilizam da língua para se produzir a linguagem. Ou seja, qual é a nossa língua? É a língua portuguesa, é o português. Então, essa língua é utilizada por todos os falantes, vejam bem, falantes, que moram no Brasil ou que foram naturalizados no Brasil. Eles podem ter nascido no Brasil e morar no exterior, mas se ele já saiu daqui com a língua aprendida, ele vai saber falar português. Ou ele pode ter nascido em outro país estrangeiro e ter vindo morar no Brasil e aprendido a língua portuguesa. Ou até mesmo depois de crescido, a pessoa pode aprender a língua portuguesa, como também nós podemos aprender qualquer tipo de língua, o inglês, o francês, o espanhol, o português, aliás, o alemão, e assim por diante. Então, língua é um conjunto de palavras utilizado por um determinado grupo. E a linguagem é o processo de interação, de comunicação entre as pessoas. A linguagem pode ser dividida em... Aqui eu trouxe apenas duas, mas tem mais uma, tá? A gente vê depois. Linguagem verbal, quando o ser humano utiliza a palavra para se comunicar. A palavra também chamada de signo linguístico, pode ser observada na comunicação falada ou escrita. Então, a linguagem verbal é qualquer tipo de linguagem falada ou escrita. Eu estou aqui falando para vocês, estou utilizando a linguagem verbal. O texto que vocês estão lendo comigo
é uma linguagem verbal, porque a linguagem verbal é através da linguagem de falada ou escrita. E a linguagem não verbal, quando o ser humano se comunica através de gestos, expressões fisionômicas, imagens, sons, ícones, cores, sinais, enfim, é uma variedade de formas de linguagem não verbal. Por exemplo, o semáforo, o sinal de trânsito, como vocês mais conhecem, é um tipo de linguagem não verbal, porque ali nós temos o quê? Nós temos a representatividade das cores, o verde, o amarelo e o vermelho. O vermelho, para o carro parar e dar a vez a outro que está na outra mão. O amarelo é uma forma de atenção. É uma transição do sinal vermelho para o sinal verde, e o sinal verde é siga em frente. Então, nós temos vários tipos de sinais. Um gesto fisionômico do meu rosto, vocês podem perceber que eu posso estar com raiva, eu posso estar feliz, alegre, eu posso estar melancólico, eu posso estar triste. Então, a fisionomia, ela é um tipo de linguagem não verbal, porque ela transmite comunicação. Ela transmite comunicação não através das palavras escritas ou faladas, mas através do meu gesto, do meu gestual. Então, a linguagem apresenta dois tipos, linguagem verbal e a linguagem não verbal. A linguagem verbal é através de palavras escritas ou faladas, e a linguagem não verbal através de outras formas, como símbolos, signos, ícones, sons, música, enfim, é uma variedade de linguagem não verbal. Então, agora realize um exercício do 1 ao 6, tá bom? Então, pessoal, a aula de hoje é isso. Qualquer dúvida, perguntem, ou no grupo ou no PV, vocês que decidem. Tchau, até a próxima aula.